Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de filosofia. Aqui é o professor, filósofo e teólogo Padre Heraldo Pires. E hoje, à tarde com a filosofia, venho apresentar o filósofo Sócrates. Começamos dizendo que o período socrático apontou a mudança no sentido de compreender e estudar a filosofia, visto que ela busca a descoberta do homem, por isso chamada de período antropológico. Os três grandes filósofos deste período são Sócrates, Platão e Aristóteles. Estes merecem destaque na história da filosofia não somente por ter criado teorias, mas pelos métodos de fazê-la conhecida por toda a civilização grega. Bem, então vamos ao Sócrates. Oi, pessoal, do canal EPC Produções e Entretenimento. Eu sou Sócrates. Sem querer, fundei a filosofia. Dizem que não escrevi nada, mas as minhas ideias viraram o mundo grego. E tenho certeza que vai virar a sua cabeça também. Nasci em Atenas na passagem do século V para o século IV a.C. Sou baixinho e narigudo, filho de pedreiro e de uma parteira. Sou casado com Xantipa, uma vendedora de legumes. Vivi no tempo no qual se insere o pensamento de uma sociedade que se diz democrática. Atenas é um grande centro político e intelectualmente forte na civilização grega. Nas ágoras, os atenienses se reuniam em assembleias populares com o intuito de apresentar propostas e em seguida votar as que melhor representariam os anseios dos cidadãos. Inicialmente, eu não era bem conhecido em Atenas. O meu modo de vestir, um pouco convencional, era que chamava atenção. Eu circulava com roupas envelhecidas e com a barba a fazer para um homem que falava bem e reflete bem. Nas ágoras, transmiti meus ensinamentos para aqueles cidadãos que paravam para ouvir-me. Você pode estar se perguntando sobre o que eu tanto falava em Atenas que incomodava as pessoas. Na verdade, de fato eu nada escrevi, mas expressei grandes ideias para os cidadãos, sobretudo para a juventude. Transmiti minhas ideias por linguagem oral, mantendo-me com isso um estilo que aproximava do mundo mítico. A tônica dos meus ensinamentos era a crítica à sociedade ateniense, de modo político e filosófico. Do ponto de vista político, minhas críticas alertavam os cidadãos atenienses de que esta sociedade, que se dizia democrática, opera na prática uma série de desigualdades entre cidadãos da polis. Dizia isto porque nem todos os cidadãos atenienses tinham o direito de expressar livremente, sobretudo os escravos, as mulheres e estrangeiros, pois eram tidos como excluídos da vida política. Expressei também ideias sobre as desigualdades na educação. Reclamava das exclusões dos jovens nas assembleias públicas. Só posso dizer uma coisa: minhas críticas foram ferrenhas e provocaram a ira dos grandes da época. Então, meu caro jovem estudante internauta do canal EPC Produções e Entretenimento, vou lhe explicar como expressei o meu método dialético. Este método consiste na utilização de duas técnicas que chamei de ironia e maiêutica. Vou lhe explicar a ironia. Eu usava um jogo de perguntas pelo qual leva o interlocutor a se contradizer, a compreender que, na verdade, ignora aquilo que pensa saber e, desse modo,
aceita que possui conhecimento sobre o assunto. Veja, eu iniciava o diálogo fingindo não conhecer o tema que ia analisar e engrandecia a capacidade do interlocutor. Aí está a ironia. Assim, ao fingir não saber, deixava o interlocutor expor sua ideia por determinado tema. Eu então replicava a sua ideia com outra pergunta e o deixava atônito. Daí a expressão, a minha grande frase: só sei que nada sei. Digo isso a você, pois saber o que não conhece é a primeira coisa que se deve compreender. Veja o que refleti sobre a maiêutica. A maiêutica, meu caro estudante, é o processo de questionamento pelo qual eu, Sócrates, conduzia o interlocutor a extrair de si mesmo o conhecimento, a verdade procurada. Através da maiêutica, eu queria fazer as pessoas a descobrirem os conhecimentos que já possuem dentro de si, os quais precisam apenas ser despertos, ou seja, trazidos à luz como um parto. A maiêutica também ficou conhecida como o parto das ideias, visto que esse método recorre ao ato da mulher dar à luz. Aqui, o indivíduo traz à tona as verdades presentes em seu interior através das incessantes interrogações. E para concluir essa reflexão, meu caro jovem, eu procurava um fundamento para as minhas interrogações humanas. Perguntas assim como: o que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? Mas uma questão me consumia por dentro. Qual é a essência do ser humano? Ou o que o ser humano é essencialmente? Deste princípio, minhas indagações apontavam para a ideia de que o ser humano é sua alma, entendida como razão, ou seja, o nosso eu consciente, pois a alma e a razão é que nos distingue dos outros seres existentes. Penso eu, meu caro jovem, que o conhecimento de si mesmo é o ponto-chave da minha reflexão filosófica. Deixei então uma frase que pode marcar e que marcou todo o período da antropologia socrática. A frase: conhece-te a ti mesmo. Frase que deixei no oráculo de Delfos. Foi minha recomendação primordial a todos meus discípulos. E eu convido a você a fazer essa autodescoberta a você mesmo, para que transforme o mundo a partir da reflexão filosófica. Olha, vou saindo aqui, mas antes peço a vocês para convidar seus colegas e amigos a se inscreverem no canal EPC Produções e Entretenimento aí no YouTube. Um abraço e saudações socráticas para todos. Te aguardo na próxima aula. Do seu amigo Sócrates.